Ok. Podemos começar, gente? Todo mundo a postos? Todo mundo preparado e disposto? Ok, ótimo. Eu não vou perguntar, porque vocês que estão aqui são dedicados, então já parto do princípio que todo mundo leu o texto. Ótimo. Quem não leu, finge que leu, mas não mente. Fica só assim, e aí sai de tabela. Vamos lá. O texto que a gente vai trabalhar hoje, ele está totalmente conectado com os nossos primeiros 6 encontros. Hoje, eu vou até explicar isso, pediram para explicar. Seguinte, em que momento a gente vai de fato começar a falar do Cristo, das parábolas? Exatamente, o texto de hoje é emocionante mesmo, né? Muito bonito. Em que momento a gente vai começar a falar disso? A partir do próximo encontro, tá certo? O que nós estudamos até agora é de um valor ainda incalculável em termos de compreensão doutrinária. Então, tudo que a gente for falar sobre o Cristo precisaria dessa introdução. Porque sem a introdução que a gente teve até aqui, né, nos 6 primeiros encontros, o que nós falássemos sobre o Cristo poderia ser colocado à conta de opinião. Não é porque ele é religioso, não é porque ele gosta do Cristo, né? Assim, aquela coisa bem snob, bem estou por cima de tudo, sou um grande intelectual, sou um grande sábio, coisa do tipo. E assim, isso não importa. Mas é muito importante que a gente entenda a relação profunda tanto do Cristo quanto da própria codificação, né, com o Espiritismo e com Deus. Então, se a gente fala de Deus, se a gente fala do Cristo, se a gente fala da codificação, se a gente fala de Kardec, né, depois a gente fala de Deus, que é um assunto bem mais amplo, obviamente, mas se a gente fala do Cristo, da codificação de Kardec, é impossível você compreender em profundidade um tema da codificação sem entender essa gênese que a gente discutiu aqui, né? O Cristo como figura realmente central, o Espiritismo como um desenvolvimento da primeira e da segunda revelação, ele não é outra coisa, ele não caiu de uma nuvem, né? Todo o Espiritismo ele é apenas um desenvolvimento do que está na primeira e na segunda revelação. Da mesma forma que a própria segunda revelação, né, apresentada pelo Cristo, é também o desenvolvimento da primeira. Então, você não entende a segunda revelação, você não entende o cristianismo sem entender o Antigo Testamento. Qualquer pessoa que estuda sabe disso. Mas aí nós não sabíamos até então, e infelizmente a maior parte das pessoas não sabem, é impossível entender o Espiritismo sem entender o Novo Testamento. Porque os temas estão todos lá. Toda a discussão que surgiu desde a presença do Cristo no mundo até a época de Kardec, todos esses temas, os principais temas, claro, né, são contemplados por Kardec. Então, sem essa visão de unidade, a gente transforma o Espiritismo numa salada, que é o que está acontecendo. Bota um pouco disso, bota um pouco daquilo, mistura um pouco daquilo outro, cada um dá uma salpicada de opinião própria e fica por isso mesmo. Então, o que acontece? Foi necessário, nessa primeira metade dos nossos estudos, para a gente poder contextualizar. Eu sei que foram temas difíceis, eu sei que a gente aprofundou às vezes bastante, mas se tiver ficado claro a profunda relação do Cristo com Kardec e com a codificação, valeram 6 encontros, do ponto de vista dos objetivos educativos.
já valeram. Isso é fundamental. Agora a gente vai trabalhar, né, o primeiro tema da segunda parte, vamos colocar assim. O Espírito da Verdade. Eu vou ler um texto que eu não coloquei para vocês, mas que é conhecido de todos e que vai nos ajudar a compreender não só o Espiritismo, mas também compreender a incompreensão que o Espiritismo sofre por parte, muitas vezes, de nós mesmos. Vamos lá, eu estou no João, vocês não têm aí isso, eu vou ler, mas vocês já conhecem com certeza. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Aos judeus que haviam crido nele, Jesus disse, quer dizer, os judeus que estavam acreditando em Jesus, eles ouviram isso da boca do Cristo. Se vos mantiverdes fiéis à minha palavra, sereis realmente meus discípulos. Entendereis a verdade, e a verdade vos tornará livre, e a famosa verdade vos libertará. A verdade vos libertará, a gente já escuta sempre. Mas a gente talvez não tenha prestado a devida atenção no que Jesus disse antes. E esse é um ponto fundamental para quem realmente deseja compreender o Espiritismo. Esse é o ponto central. Tá certo? Qual é o ponto central? Primeiro quem está ouvindo já acreditava em Jesus. Mas aí o que é que Jesus diz? Se vos mantiverdes fiéis à minha palavra, olha o primeiro pré-requisito. Se vos mantiverdes fiéis à minha palavra. Aí a consequência qual é? Sereis realmente meus discípulos. Quer dizer, se vocês que já acreditam em mim forem fiéis, forem coerentes, forem agirem conforme o que eu ensino, vocês se tornarão meus discípulos. Em se tornando os meus discípulos, vocês entenderão a verdade. E entendendo a verdade, vocês serão livres. Então, observe que entender a verdade tem como pré-requisito ser discípulo do Cristo. E ser discípulo do Cristo tem como pré-requisito agir de forma fiel ao que ele ensina, de forma coerente, de forma adequada. Quando a gente acha que para entender a terceira revelação basta ler, a gente vai fazer e vai falar e vai pensar muita besteira. É isso aqui que o texto está dizendo, agora a tradução é minha, tá certo? Não pense que basta ler. Não pense que você ou que eu, nós temos inteligência suficiente para bater o olho, ler e saber. Quando a gente age dessa forma, nós não nos preparamos para entender a verdade. Menos ainda para ficar livre. Então, o que eu estou colocando aqui de uma outra forma que já foi colocado antes é, para compreender a doutrina espírita em profundidade, nós necessitamos, isso é um pré-requisito, não é para ser bonzinho. Nós precisamos ter uma vida psíquica equilibrada. Nós precisamos estar toda hora enfrentando os nossos desafios morais. Não é ser mongezinho, não. É brigar, ir para o mundo, mas com a coerência cristã. É aí que a gente aprende. É no meio dos desafios e se perguntar, eu estou sendo cristão? Eu estou sendo cristão, sei lá, nessa disputa judicial empresarial? Eu estou sendo cristão no trânsito? Aí a gente vai pensar que ser cristão é ser bonzinho e boboca, aí depois a gente aprende que não é, aí a gente vê que a coisa é mais difícil. Mas é muito mais gratificante. Então, o ponto inicial é esse. Sem uma situação psíquica equilibrada, a gente consegue, é incrível, mas a gente é capaz de complicar e distorcer as coisas mais óbvias. E esse é o assunto de hoje. Vou fechar aqui a minha Bíblia e vamos para o texto. Tudo bem até aqui, gente? Perguntas? Comentários? Ok. Vamos lá.
Se tiver difícil, se tiver alguma coisa, comentem, perguntem. Vamos continuar. O que acontece? Agora eu estou com o PDF de vocês. Primeiro a gente começou lembrando que Jesus nos fala que depois que ele enviará outro Consolador, que ele vai enviar o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Tá certo? E que esse Consolador vai enviar muito mais vai ensinar muito mais coisas, tá certo? E vai relembrar e ensinar muito mais coisas, ok? Quem registrou isso? Essa mensagem do Cristo ficou registrada por quem? Alguém sabe? Alguém se deu conta? Quem foi o indivíduo que fez esse registro da promessa do Cristo? Não? Ninguém sabe? Essa mensagem, como é que essa mensagem chegou até a gente? Quem foi que escreveu ela pela primeira vez? João. Ótimo. O que é que o João tem a ver conosco? Espíritas, século XXI. O que é que João tem a ver com o Espírito de verdade? Não estou dizendo que João é Kardec. No dia que eu for dar alguma hipótese sobre Kardec, a gente vai ter que ter umas 3 aulas. Ok, coordenador do Espiritismo, mas aí um chato vai dizer, não, mas isso aí é uma mera opinião. Ok. Objetivamente, cadê João na codificação? João, não tem nada errado, tá tudo certo, mas eu tenho uma informação específica que vocês já sabem. João é a primeira assinatura do prolegômeno. Entendeu? Coincidência. Naturalmente. Coincidência. Né? O Espírito que registra a questão da vinha, o Espírito que registra a vinda do Consolador, é o mesmo indivíduo que assina, é a primeira assinatura de O Livro dos Espíritos. Né? Mas é tudo coincidência. E ele nos fez a gentileza de não assinar apenas João, porque a gente já sabe o que diria. Não, mas é o João Maria Macedo Xavier. Não, ele assinou João, São João Evangelista. Para dizer assim, é aquele sujeito que escreveu o Novo Testamento. É aquele que foi discípulo de Jesus. Não complica com outra interpretação. Ok. Agora vamos para o que mais interessa no dia de hoje. O texto colocado no Livro dos Médiuns, está aí as citações pelo senhor Allan Kardec. Eu não sei se vai dar tempo para a gente ver tudo, deixa eu ver aqui, mas a gente vai tentar. A gente vai tentar e vai simplificar se for o caso. Depois, se vocês tiverem dúvida, a gente comenta. Vamos lá. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Revelei a divina doutrina. Como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Você não sabe... Gente, pessoal que chegou atrasado, sejam bem-vindos, estão desculpados. Calma. Vamos fazer assim, eu vou parágrafo por parágrafo, se não der tempo a gente continua a mensagem no próximo encontro. Ok? Vamos lá. Vamos com calma hoje, vamos ver todas as perguntas. Para mim, é a mensagem psicografada mais bela de todos os tempos. Tem outras que eu amo, mas essa é muito grande. Né? Vamos lá, então a gente vai responder tudo. Primeiro, quem é que pode escrever isso, gente? Eu só conheço 2 espíritos que poderiam escrever isso. Ou o espírito da verdade, não é trocadilho não, ou o espírito da mentira. Porque observa o texto.
Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantarem as ondas. Revelei, eu, sujeito oculto, a divina doutrina, e como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Quem pode falar isso? Ou um espírito cínico mentiroso, ou Cristo. Quem pode se apresentar desse jeito? Quem? Você, eu, um palestrante espírita, o presidente não sei de onde? Será que a gente pode? Será que a gente pode, falando a verdade, dizer que a gente vê aos filhos transviados de Israel outrora? Que o Espiritismo, como antigamente o fez, a minha palavra. Observe, não é a nossa palavra, não é a palavra da sabedoria, é a minha palavra. Não é foi revelado, é eu revelei. Então, assim, uma análise textual inicial já deixa tudo muito claro. Quem está escrevendo isso só pode ser Jesus de Nazaré. Não cabe outro espírito. Ele está identificando coisas muito específicas. Agora vamos para o texto, gente. Vamos para o texto. Deixa eu ver aqui. Só tive uma pergunta do texto agora. Quem são os filhos transviados de Israel hoje? São os espíritas, os brasileiros, os cristãos em geral? Vamos lá. Venho eu, vosso Senhor e vosso Juiz, venho, como outrora, aos filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Como a gente já estudou, a questão do símbolo ele tem vários níveis, certo? A humanidade, você pode entender a humanidade como Israel, mas em particular você pode entender, a coisa, eu estou indo do geral para o particular, de uma forma mais específica os cristãos, os que estão dispostos a aceitar o Cristo, num sentido ainda mais específico ao Brasil e um sentido mais específico aos espíritas. Porque existem graus. Do mesmo jeito, quando fala judeu, na época do Cristo, apenas 1/3 dos judeus viviam no grupamento judaico, o resto estava espalhado pelo mundo. Então, é importante a gente começar a entender esse vínculo com o Cristo. Essa mensagem ela é de uma tessitura poética que demandaria pelo menos 10 aulas para a gente explorar. Tá certo? Eu não vou fazer isso, eu vou responder perguntas. Mas eu vou dar só as dicas, para não também para não ficar escondendo o tesouro. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Como um ceifeiro primeiro tem a relação com Deus, Revelei a divina doutrina. Essas palavras estão no Novo Testamento toda hora. Se a gente pegar o Novo Testamento e em algum momento, quando a gente for estudar essa mensagem em profundidade, a gente vai fazer link de texto com texto, a gente vai entender o seguinte. O Cristo, por diversas vezes, ele diz, eu não falo nada de mim. Eu apenas revelo o que o meu Pai quer que eu revele. Quer dizer, encarnado há 2000 anos, o Cristo já dizia claramente isso. A doutrina não é dele. Ele revela a vontade de Deus. Ele revela o pensamento divino. E isso casa com a questão 625, casa com o comentário de Allan Kardec, a questão 625. Então, quando ele diz, eu revelei a divina doutrina, isso está totalmente ligado ao Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, o indivíduo chamado Jesus de Nazaré já dizia isso. Ele dizia, não falo por mim, mas falo pelo meu Pai. Não ensino por mim, o que eu falo vem de Deus. Mas tem mais, rapidamente.
como um ceifeiro, reuniu os feixes do bem espaço no seio da humanidade. Se a gente, for pegar, a gente vai falar dessa questão do ceifeiro, quer dizer, esse símbolo do ceifeiro está presente em várias situações do Novo Testamento. Em várias situações. Ele fala de semeadura, fala do indivíduo que planta, e aí no meio, durante a noite, ele planta a boa semente, planta o trigo, e durante a noite vem um sujeito e bota várias sementes de plantas nocivas. E aí ele diz o quê? Na parábola. Estou resumindo bastante, gente, tá? E aí os funcionários perguntam, a gente deve arrancar tudo? Ele disse que não. Deixe crescer, depois eu vou separar o trigo do joio. É a parábola do trigo e do joio. Então, só para a gente entender que há aí uma sintonia simbólica. A gente não vai explorar tudo porque não dá. Só mais uma nesse parágrafo. Esse aqui não precisa nem muita reflexão. Vinde a mim todos vós que sofreis. A gente conhece isso? Conhece, né? Então a gente vê uma sabedoria e uma capacidade literária de, em um parágrafo, o Espírito se identifica, escreve de uma forma linda e consegue fazer vários vínculos sem ser forçados com o próprio Novo Testamento. Assim, eu não quero, não é spoiler, mas é só anúncios de reflexão. Todas as mensagens do Espírito de Verdade dá para fazer isso que eu estou fazendo, eu já fiz em várias. Algumas falam mais do Apocalipse, mas cada mensagem ela se reflete a um conjunto de símbolos do Novo Testamento. Agora você imagine a gente começar um estudo desse sem ter feito os 6 primeiros encontros. Ah, tá doido, tá tirando isso de onde? Então, quando a gente vai entendendo, as coisas vão fazendo mais sentido. Por isso que a gente tem que ir passo a passo. Podemos ir para o próximo parágrafo? Tá ok esse? Ótimo, sim, ok. Então vamos lá. Vamos para o próximo parágrafo. Mas, ingratos, os homens se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. O que é isso? O que aconteceu aqui nessa linha? O que aconteceu nessa linha, gente? Vou falar com linguagem bem básica, porque aí teríamos que aprofundar no estilo hebraico da poesia. Não vou entrar nisso. Mas o que aconteceu nessa linha? Nessas duas linhas? Pelo menos no nosso PDF são duas, né? Ok, o desvio? Sim, já a gente entra no desvio. Deixa eu só interpretar as linhas, a gente entra assim. Vamos lá. Os homens se afastam do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. O que há aqui, gente, é uma inversão poética com a manutenção do sentido antigo. Isso é muito curioso. Isso é coisa de gênio. Porque ele está jogando aqui, com todo respeito ao nosso mestre, ele está jogando. Exatamente, ele está jogando com o conceito do Antigo Testamento, ele está trocando as palavras, trocando a ordem e mantendo o sentido. O que é que diz? É muito bom, Marcelo, foi no ponto. Larga é a porta da perdição e estreita é a porta que dá no reino dos céus. O que é que ele fala aqui agora? O caminho largo e reto que conduz ao reino do meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. Quer dizer, ele faz uma troca poética e mantém o mesmo sentido. Qual é o sentido? Qual é o sentido? Que para aqueles que querem, o caminho a Deus é o caminho reto e largo. Reto, não esqueça do reto. Porque aí tem toda a questão do João Batista. É porque é tanta coisa que tem nessa mensagem que tem que ir devagar para não confundir. O que é que o João Batista vai dizer do Cristo? O que é que o João Batista vai dizer do Cristo? Endireitai os vossos caminhos. Aplanai o caminho, tornai o caminho plano e reto. Porque o Messias está vindo.
Então, nessa frase, ele está dialogando com João Batista e está mudando aparentemente o sentido, mas dando o mesmo significado da porta estreita. A porta estreita é a que conduz ao reino dos céus. Mas o caminho é largo, é reto, é plano. Porque quem é que é o caminho? O caminho é o Cristo. É difícil entrar, mas o caminho é o próprio Cristo. Eu não vou explorar mais, senão a gente não sai daqui hoje. Mas deu para entender que tem aí, assim, falando bem simples, um jogo de palavras e um diálogo tanto com João Batista quanto com a porta estreita. A porta é estreita, mas o caminho é largo. O caminho do bem. Porque tem espaço para todo mundo. O caminho é o Cristo, cabe todo mundo. A lógica é essa. Já já a gente vai entender, ele vai dizer, a lógica é, no caminho do Cristo cabe todo mundo. A porta é estreita. Ele não está dizendo o que ele disse. Mas ele quer dizer o seguinte, tem espaço para todo mundo, todos que quiserem seguir o caminho, e aí a gente vai para outro trecho do Evangelho, do Novo Testamento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho, ele é largo, ele cabe todo mundo. Não tem disputa. Não precisa ter rivalidade. Eu não preciso empurrar o outro para que ele desocupe o espaço para que eu percorra o caminho. Eu não preciso atropelar ninguém. E ninguém vai me atropelar, porque neste caminho cabe todo mundo. E esse caminho é reto, é um caminho sem malícia, sem perversidade, sem truquezinho, sem maldade. Vamos continuando. Aí temos a pergunta, foi da vinda do Cristo até agora esse desvio? Olha, para nós sim. Claro, se alguém que for espírito superior, aí me perdoe, né? Assim, mas para mim e para a maioria que eu vejo, sim, vamos colocar assim. Né? Porque, pelo menos assim, no meu caso, que é o que eu conheço melhor, pelo menos eu conheço bem, sim, a gente está num caminho de né, um passo para frente, dois para trás, dois para frente, um para trás. Há um desvio, em graus diferentes. Aí você vai dizer, mas todo mundo se desviou? Não, não, não. Depois que o Cristo veio ao mundo, civilizações inteiras foram embora. Porque se cristificaram, não tem mais o que fazer aqui, foram embora. Milhares ou talvez milhões de espíritos, aí a estatística eu não tenho, simplesmente foram embora. Porque não tinha mais sentido ficar na Terra. Alguns, um Eurípides, um Bezerra, ficaram a título de missão, de voluntariado, porque quiseram. Mas a grande maioria desses espíritos foi embora. Tá certo? Então é só para a gente entender. Muita gente já foi embora. A gente está lutando para ficar. Olha a comparação, né? Quer dizer, há 2000 anos, quem seguiu o Cristo foi embora. E aí ficamos nós. Então, assim, se você ficou e você não é Eurípides nem Bezerra, se preocupe. A nossa luta agora é para permanecer. Não é para ir, pelo menos a minha, né? Não é para ir para mundo superior. É conquistar a permanência na Terra. Obviamente, para não ir para o mundo inferior, né? Para a segunda morte, né? Que a segunda, né? E a primeira foi a nossa chegada, a queda de Adão. Então, a gente não pode generalizar, tá certo? Quem presta realmente foi embora ou está aqui como missão. Então, a grande maioria de nós, sim. Né? E aí ele fala, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente. Olha que interessante, né, gente? O Cristo usando linguagem simbólica. Quem diria, né? Quem diria? Agora você imagina a vergonha dos espíritos que dizem que espiritismo tem nada a ver com símbolo. Ele chega no plano espiritual, depois de levar uns 4 puxão de orelha do guia espiritual dele, e aí vai dizer, meu filho, leia pelo menos isso daqui para a gente conversar. Você está desautorizando o Cristo
Ah, mas não, é o Cristo publicado por Kardec. Então, vamos com calma. Tá entendendo? Isso aqui é uma linguagem simbólica, mortos. Aí, como ele diz assim, já que vocês vão entender que o espírito morre, deixa eu explicar. Mortos segundo a carne, já que a morte não existe. Vos socorrais mutuamente, e que se façam ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas dos que já vivem na terra, aclamar. Crede e orai, pois a morte é a ressurreição. Lembra da nossa questão? Olha aqui o Cristo, falando a mesma coisa que São Luís. Não, mas ele falou que a reencarnação, não foi? Foi. E é a mesma coisa? Simbolicamente pode ser. Tá certo? É a mudança de estágio. Depois a gente trabalha isso. Pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como um cedro. Símbolo da árvore, a árvore do paraíso, nós não vamos falar nisso hoje, tá certo? Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas dos que evocais. Aí ele explica, só muito raramente me comunico. Então, cuidado, o próprio Kardec é muito cauteloso com isso. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte são os intérpretes divinos das vontades do meu Pai. O que é que ele está dizendo? Eu apareço muito pouco aqui com vocês, mas aqueles que assistiram, quem foi que assistiu à vida e à morte do Cristo? Por exemplo, segundo o Novo Testamento, quem que estava aos pés da cruz? Quem era o apóstolo que estava aos pés da cruz? Sim, os apóstolos, mas quem era? João. Olha o João aparecendo aí de novo, gente, que legal, né? Meras coincidências. Vamos em frente. Homens fracos, que compreendei as trevas da vossa ignorância. Não afasteis o archote que a clemência divina põe nas vossas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Olha uma postura essencial. A gente compreende a nossa ignorância? Normalmente não. Normalmente a gente abre o livro espírita dizendo, eu vou entender e vou interpretar. Boa sorte. Em verdade vos digo. Vocês conhecem alguém que usava essa expressão? Em verdade vos digo? Não? Nunca ouviram? Jesus, exatamente. Em verdade vos digo. Crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. E aqui é uma coisa bonita, isso aqui é a parte mais bonita para mim. A parte de Deus e essa. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro dos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Isso aqui eu me identifico 2 vezes. Uma, por ter a convicção de que aquele homem que criou e contou a parábola do filho pródigo é o mesmo de hoje. Aquela que o sujeito faz todas as besteiras do mundo, mas vai lá e pede desculpa e o pai sai correndo feito doido e abraça e perdoa. A gente se dá conta disso, que o Cristo está dizendo aqui para nós. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias e pela vossa imensa fraqueza para não estender a mão generosa. Porque vocês, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Isso aqui é nós, né? Como se diz, aqui é bem para nós espíritas. A gente vê tudo e de repente a gente está se corrompendo porque tem medo de morrer, se corrompendo para ficar bem na fita, sendo político no sentido negativo do termo, se envolvendo com 1000 vibrações, apesar de estarmos vendo o céu. Mas ainda assim, o Cristo afirma aqui que estende a mão para... Ele está tocado com a nossa miséria.
Ele se sensibiliza com a nossa miséria. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente. Alguém já ouviu essa frase? Joio e boa semente? Novo Testamento, né? A parábola a gente normalmente traduz como a parábola do joio e do trigo. Ele usa aqui algo mais amplo, a boa semente. E aí ele explica, olha que interessante, ele explica aqui o que é o joio e o que é a boa semente. As utopias e as verdades. Utopia aqui é no sentido negativo. É no sentido das ilusões. Das ilusões. Sejam as ilusões individuais, que a gente adora, se sentir evoluído, se sentir privilegiado, porque a minha reunião mediúnica, na época que o movimento espírita tinha reunião mediúnica, a gente ouvia muito isso, aparentemente diminuiu bastante, porque o médio do meu centro, porque a minha mediunidade, porque o meu guia espiritual, porque o meu palestrante de estimação, porque o meu autor de estimação, quer dizer, ilusão. Mera ilusão. Então, a ilusão pessoal. A ilusão pessoal. Eu li em algum canto um relato de um indivíduo que andava dirigindo irresponsavelmente. E assim, eu já vi gente parecida, mas eu vou falar do relato psicografado que é mais justo. Porque ele achava que os espíritos não deixariam ele desencarnar em acidente porque precisavam dele para fazer palestra. O que é isso? Utopia. Ilusão pessoal. O Cristo está tocado de compaixão pela nossa miséria. Isso já é mais do que suficiente. A gente pode abrir mão das nossas ilusões pessoais, sim. A gente pode abrir mão das mentiras que a gente conta, porque isso nos afasta da verdade. Essa é a semente doente dos nossos corações. É muito melhor a gente ser o filho pródigo, que é quem de fato a gente é. Nosso papel é esse, Senhor está aqui. Ainda bem que o Senhor, além de conhecer, se compadece das minhas misérias emocionais, morais, de caráter, me ajude a melhorar, me ajude a compreender melhor as minhas misérias e transformá-las. O que ele está dizendo aqui é isso, olha, eu entendo as misérias de vocês, mas vocês não precisam mentir. Vocês não precisam fingir, vocês não precisam misturar a utopia e a verdade. E aí, quer ser antipático, tenta ser verdadeiro, mas paciência. Nós não temos que apontar dedo na cara de ninguém. Mas também a gente não tem que compactuar com a mentira, né? É uma linha que a gente tem que ter clara. Cada um pensa o que quer, faz o que quer, não me meto. Mas eu não posso compactuar, apoiar. Realmente você é muito evoluído. As brincadeirinhas espíritas, né, que a gente faz, da evolução e tudo, ninguém brinca falando a verdade, né? Quem será que tu fez na vida passada? O que é que tu fez? Quantos tu matou? Quantos tu torturou? Tu traiu quantas vezes teu esposo, tua esposa? Tu já abandonou quantos filhos? Essas brincadeiras ninguém faz, mas, né, pra ser um grande aí qualquer, é legal, todo mundo quer. Então a gente tem que ter cuidado com as ilusões pessoais, todos nós, e eu não me coloco fora disso, e com as ilusões sociais, as famosas utopias sociais, né, que prometem aí paraísos infernais. Bem, continuando. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Kardec publicou essa mensagem com muito respeito. A gente acredita nisso? A gente leva a sério? O ponto central de tudo que a gente está estudando é o seguinte: é sério ou é só bate-papo? A gente tem que se perguntar isso. Porque se for sério, tem consequências. Tem consequências. Entendeu? Tem consequência. Não tem como não ter. Você está conversando com uma pessoa, ela brinca, eu vou te matar. Não, então, ok.
Mas se a pessoa fala seriamente que vai te matar, tu tem que levar a sério. Dá para entender isso? Então, assim, é um texto para ser levado a sério ou não? Primeira pergunta. Se não, beleza, a gente cita e tal, e aí tudo beleza, todo mundo na sua. Ok. Se é para levar a sério uma frase como essa, uma mensagem como essa, a gente tem que dizer, então quer dizer que todas as verdades que o Espiritismo ensina, eu já vou encontrar de uma forma ou de outra no Novo Testamento. Então isso tem uma consequência de estudo. Quer dizer que o Espiritismo ele vem explicar as verdades que já estão lá. Então, para mim entender melhor a explicação, o desenvolvimento, que tal eu entender a origem? Né? Que tal eu entender o resumo? Que tal eu entender a síntese para depois eu ler, né? Sei lá, como uma dissertação aí. Você pega e lê o resumo em uma página. Aí você diz, entendi, tá, agora eu vou ler as 150 páginas a respeito disso. Então, ajuda muito. Porque se eu começar a ler um texto longo, complexo, sem entender quais são os argumentos centrais, eu vou me perder. Então, os pontos centrais do Espiritismo estão no Novo Testamento. É uma checagem dupla, de ida e volta. Então, se eu levar a sério isso, todas as verdades se encontram no cristianismo, eu tenho que levar o Novo Testamento a sério. Os erros que nele se arregaram são de origem humana. Então, quer dizer, eu tenho que ler e tenho que saber separar. Aí é o papel do Espiritismo. E eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. É muito interessante, mereceria uma reflexão bem aprofundada a questão da impiedade. Porque tem outras mensagens do Novo Testamento no Evangelho, e é muito interessante que aqui nesta única mensagem o Cristo fala 2 vezes na impiedade. Né? Quando ele fala lá no início, que a gente já leu, né? Os ásperos atalhos, olha o nome, atalho, né? Quem acha que vai dar um jeitinho vai chegar mais rápido, mas é áspero, da impiedade. E ele encerra com a última palavra, falando, sede os vencedores da impiedade. O que é que o Cristo está nos dizendo? Que o nosso principal desafio aqui é vencer a impiedade. Olha que coisa interessante. O Cristo está dizendo para nós, porque ele sabe que essa mensagem vai ser lida por muitos, mas principalmente pelos espíritas, porque vai estar com o livro dos médiuns na mão, vamos ser práticos. E o que é que ele diz? Sede os vencedores da impiedade. A minha proposta para vocês é essa nesse momento. Mereceria também bastante reflexão. Observações de Allan Kardec. Obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, essa comunicação foi assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob reservas. Quer dizer, não é... E olha que Kardec recebia mensagem de todo mundo, né?